de Previdência, na Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. E vou dar continuidade a essa apresentação, falando agora sobre a regra de transição que se aplica aos servidores públicos que são segurados dos regimes próprios de Previdência Social. Conforme nós vimos anteriormente, os servidores públicos hoje já possuem uma idade mínima para se aposentar, né? Eles não têm aquela aposentadoria por tempo de contribuição pura, eles têm uma idade mínima, que é de 55 anos para a mulher e de 60 anos para o homem. E na regra permanente que está proposta na PEC, essa idade mínima passa a ser de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Nós temos aqui, então, a regra de transição, que é um intermediário, né, entre a regra atual e aquela que está proposta, e que alcançará, então, todos os servidores públicos que já estão vinculados a um regime próprio de previdência social. Quais são os requisitos dessa regra de transição? A idade de partida, neste ano de 2019, a partir da aprovação da PEC, será de 56 anos para as mulheres e de 61 anos para os homens. Em 2022, essa idade sobe para 57 anos para as mulheres e 62 anos para os homens. Adicionalmente a esse requisito da idade, eles terão que cumprir 30 anos de contribuição a mulher, 35 anos de contribuição o homem. E também o tempo de serviço público de 20 anos e 5 anos no cargo efetivo. E mais o requisito da regra de pontos, que é similar àquele que está, igual àquele que está previsto para o regime geral de Previdência Social, na regra de transição por pontos, né? Então, parte de 86, 96, mulher e homem no ano de 2019, e vai crescendo um ponto a cada ano, até nós chegarmos a 105 pontos para os homens a partir já de 2028 e a 100 pontos para as mulheres em 2033. Então, esse é o conjunto de requisitos da regra de transição para os atuais servidores públicos que estão vinculados a regime próprio de previdência social. Cálculo do benefício. Para aqueles que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, mantém-se a possibilidade de se aposentar com a integralidade, que significa aquela aposentadoria com a mesma remuneração do cargo efetivo, com a última remuneração do cargo efetivo, porém, quem quiser se aposentar com a integralidade, ele já precisa cumprir a idade da regra definitiva, 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher, ou 60 anos para o professor ou professora. O servidor público que ingressou até 31 de dezembro de 2003, que queira se aposentar antes dessas idades de 65, 62 anos, cumprindo os demais requisitos que nós apresentamos, ele vai se aposentar pela mesma regra de cálculo do regime geral, que é aquela regra de cálculo de 60% com 20 anos de contribuição e mais 2% para cada ano que exceder os 20 anos de contribuição. Os servidores que ingressaram após 31 de dezembro de 2003, esses também se aposentam, já não possuem hoje, né, o direito à aposentadoria com integralidade e, portanto, vão se aposentar também nessa mesma regra dos 60% mais 2% a cada ano. Aqueles que ingressaram após a instituição do regime de previdência complementar, no caso da União, ocorreu no início de 2013, e os estados, na data em que foi instituído em cada estado, terão esse benefício limitado ao teto do regime geral de previdência social. Próximo. Aqui nós temos as regras em relação aos policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários federais e também para agentes penitenciários e socioeducativos. Bom, os policiais, hoje, eles se aposentam por uma regra que está prevista desde 1985, Lei Complementar 51 de 1985, que não exige idade mínima, exige apenas um tempo de contribuição de 30 anos para o homem e 25 anos para a mulher, com um tempo mínimo de atividade policial de 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher.
Aqueles que ingressaram antes da Previdência Complementar têm se aposentado com integralidade, com a última remuneração do cargo efetivo, e aqueles que ingressaram após a instituição do regime de Previdência Complementar com a mesma regra do regime geral. Então, essa é a regra atual de Previdência Complementar para a União, 4 de fevereiro de 2013, para os servidores do Poder Executivo, tá? O Judiciário foi em outubro, não me lembro o dia exato, mas em outubro de 2013. E para os estados, aí cada estado tem a sua lei de aprovação e a sua data. Exatamente. Sim, nós vamos chegar mais à frente, na exposição, vamos falar de como que as regras que estão sendo alteradas vão se aplicar para estados e municípios, e a gente vai reforçar esse ponto, tá? Peço que aguarde um pouquinho também. Uhum. Então, essa, aí voltando, a regra atual para os policiais. Agentes penitenciários e socioeducativos não têm hoje a regra diferenciada. Eles têm que cumprir a mesma regra dos demais servidores, tá? Próximo. O que está sendo proposto? Existe para policiais. A regra da Previdência Complementar existe para policiais. Volta, por favor, o slide. Não tá aí como novidade. Nós estamos só colocando a descrição da situação atual. Tá? Não está como novidade. Apenas foi feito aí um recorte em relação a quem ingressou até o regime de previdência complementar e quem ingressou posteriormente, até que sem novidade. Próximo. Bom, o que está sendo proposto, então, como regra diferenciada, agora, não apenas para os policiais civis, policiais federais, mas também para os agentes penitenciários e socioeducativos. Eles passarão a ter uma idade mínima, que será de 55 anos, sem distinção entre homem e mulher. A distinção que existirá, no caso dos policiais, será em relação ao tempo de contribuição, 30 anos para o homem, 25 anos para a mulher, e ao tempo de exercício da atividade policial, que na partida, no início, será de 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher. Esse tempo de atividade policial, ele vai passar a ter uma progressão, aumentando em 1 ano a cada 2 anos, de forma que a policial mulher terá que cumprir 20 anos de atividade policial e o policial homem terá que cumprir 25 anos de atividade exclusivamente policial. Em relação aos agentes penitenciários, mesma idade mínima, 55 anos, tempo de contribuição, 30 anos ou 25 anos, e o tempo de exercício no cargo de agente penitenciário de 20 anos, sem distinção entre homem e mulher, e também progredirá, nesse caso, atingindo 25 anos para homem e mulher. Ela aumenta 1 ano a cada 2 anos. Isso, 1 ano a cada 2 anos. Isso é a regra de transição para eles. É a regra de transição para eles, tá? Na regra permanente, nós já vamos ter o tempo de 25 anos de atividade policial, tá? A regra permanente, isso é a regra de transição. Ali, em relação ao cálculo, não tem novidade em relação ao que nós falamos anteriormente. O que muda se aplica a eles, né, a mesma regra de cálculo dos 60% mais 2% para aqueles que não tiverem o direito à integralidade. Próximo. Vamos voltar. Estamos falando aqui especificamente de policiais civis, tá? Policiais militares e bombeiros militares falaremos um pouquinho à frente, peço que vocês aguardem, tá? Importante a gente reforçar aqui, estamos falando de policiais civis e policiais federais. Isso vale para estados, porque tem as suas polícias civis, né? Não vale para os guardas municipais, tá? Não tem regra diferenciada para os guardas municipais, eles estão na mesma regra dos demais servidores. Vale para a União em relação aos policiais federais e para os estados e Distrito Federal em relação aos policiais civis. Próximo.
anos de contribuição desde que já depois de 2003, é isso? Isso, com proventos integrais, 40 anos de contribuição. A mesma regra do regime geral. Isso, ou que ingressou... Não, proventos integrais, tá? Proventos integrais significa 100% da média. Integralidade é a última remuneração do cargo efetivo. Então, ele perguntou proventos integrais, 40 anos de contribuição para você atingir os 100% da média. 2003 para frente, ou aquele que ingressou anteriormente e que se aposente antes dos 65 ou 62 anos. Não. Depois a gente volta a reforçar isso nas perguntas, tá? Mas é esse raciocínio mesmo. Bom, aqui, então, saímos das regras de transição, vamos falar da aposentadoria por incapacidade permanente. Aqui, a primeira questão é uma mudança de conceito, né? Se atualiza o conceito, deixamos de falar aposentadoria por invalidez e passamos a dizer aposentadoria por incapacidade permanente, né? Aquela pessoa está incapaz de forma permanente para o trabalho, mas isso não quer dizer que essa pessoa seja inválida para o convívio social e para outras atividades que não sejam o trabalho. Então, aposentadoria por incapacidade permanente. Regra de cálculo hoje, no regime geral, 100%, tá? No regime próprio, também 100%, 100% da média, 100% da média, tá? No regime próprio, também 100% da média, quando se tratar de uma aposentadoria por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. No regime próprio, quando a invalidez, né, a atual invalidez, e que passará a ser incapacidade permanente, não decorrer dessas situações de acidente em serviço ou moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, ela é proporcional ao tempo de serviço. Então, isso permite que, num regime próprio de previdência social, um servidor público que tem um tempo de contribuição muito baixo, ele possa receber um benefício também muito baixo quando ele se aposenta por invalidez. Bom, pela proposta, nós estamos igualando isso em relação a regime geral e regime próprio, e no regime próprio deixa de existir essa distinção em relação às moléstias profissionais. A regra de cálculo será a regra geral. 60% até 20 anos de contribuição. Então, se a pessoa ficar incapaz com 5 anos de trabalho, 5 anos de contribuição, 60%. Se ela ficar incapaz com 15 anos, 60%. Se ficar incapaz com 20 anos, 60%. Se ela ficar incapaz com 25 anos, 60%, mais 10%, 70%. Tá? Então, essa é a regra de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, regime próprio e regime geral. Nós vamos ter uma exceção em que o benefício será de 100%, também valendo tanto para o regime próprio como para o regime geral, quando decorrer de acidente do trabalho, doenças profissionais ou doenças do trabalho. Nesse caso, independente do tempo de contribuição, o benefício será de 100% da média. Próximo. No regime geral, ela já é de 100%. Tá? Já é de 100%, independente de situação. Exatamente, tanto no regime geral como no regime próprio. Isso, volta o slide, por favor. Isso, nesses 3 casos, acidente do trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho. Deixa de existir aquela previsão que existe no regime próprio da moléstia grave, contagiosa ou incurável, que não tenha relação com o trabalho ou com a profissão. Tá? Próximo. Não estamos restringindo. Como eu falei, o servidor público hoje, ele pode estar recebendo um benefício, pode receber um benefício quando não for numa dessas situações de valor muito inferior. A gente está tirando essa questão das moléstias, mas o servidor poderá ter um benefício superior ao que ele tem hoje. Pensão por morte. Regra atual. No regime geral, 100% da média, respeitado o teto do regime geral. No regime próprio, 100% da média,
até o teto do regime geral, e aquilo que excede o teto, mais 70%. Né? Então, o servidor que ganha 15.800 e alguma coisa, né? Sobre os 5.800 alguma coisa, ele recebe 100%, sobre os 10.000 restantes, ele recebe R$ 7.000, os 70%. Essa a regra atual para os servidores públicos que ingressaram antes da instituição da Previdência Complementar. Proposta, o benefício da pensão por morte, ele passa a ser calculado pela mesma regra da incapacidade permanente, ou seja, 60% até 20 anos de contribuição, mais 2% daquilo que exceder 20 anos de contribuição. Sobre esse valor obtido, se institui um sistema de cotas, que é algo que já existiu na Previdência até 3 décadas atrás, aproximadamente, e que está sendo reinstituído. Qual é esse sistema de cotas? Se essa pensão for deixada para apenas um beneficiário, o valor da pensão será de 60% sobre aquele cálculo que eu fiz anteriormente. Havendo mais dependentes, para cada dependente adicional, mais 10%, uma cota individual de mais 10%. Então, ali nós temos o exemplo, né? Um dependente, 60%, 2, 70%, até 5 ou mais dependentes, 100% daquele cálculo anterior. Quando a morte, o óbito do segurado, do servidor, ele decorrer daquelas mesmas situações de acidente do trabalho, de doença profissional ou de doença do trabalho, você não faz aquele primeiro cálculo dos 60 mais 2%, você aplica já os 100% da média. E sobre os 100% da média, você aplica as cotas. Próximo. Para quem já tem o benefício, direito adquirido, né? Tanto aposentadoria como pensão, direito adquirido é integralmente preservado, não há alteração. Bom, aqui nós temos uma regra em relação às regras, né, que passarão a vigorar em relação à acumulação de benefícios. Hoje é permitida a acumulação de benefícios de diferentes tipos e entre diferentes regimes, tá? Eu vou falar de forma um pouco mais geral em relação a essa regra da acumulação de benefícios, porque ela é um pouco mais complexa e provavelmente para uma compreensão exata será necessário que vocês leiam o texto, tá? Mas eu vou falar um pouco de forma geral como que ela funciona, tá? Então, hoje se permite que haja uma acumulação de pensão e aposentadoria pelo seu valor total, não há limitação. E se permite também que você possa acumular pensões, benefícios entre diferentes regimes. A regra que está sendo proposta, ela permite também a acumulação, mas o benefício mais vantajoso, você vai receber 100% desse benefício, e o benefício adicional ou benefícios adicionais, você vai receber uma parte desse benefício. Como que será calculada essa parte desse benefício que você vai receber em relação aos benefícios adicionais? Você recebe 80% até um salário mínimo, mais 60% daquilo que exceder um salário mínimo até 2 salários mínimos, mais 40% daquilo que exceder a 2 salários mínimos até 3 salários mínimos e mais 20% daquilo que exceder 3 salários mínimos até 4 salários mínimos, tá? Por faixas também você vai recebendo uma parte em cada faixa e vai somando isso até, no máximo, 4 salários mínimos. Daquilo que exceder a 4 salários mínimos, não se acumula nada. Nós temos algumas exceções de situações que se permitirá a acumulação sem essas limitações, que são exceções que já existem hoje, por exemplo, em relação a aposentadorias que são acumuláveis, decorrentes de cargos acumuláveis no serviço público, né? Então, é possível acumular 2 cargos de professor, é possível acumular 2 cargos de médico, ou um cargo de professor com outro cargo técnico. Esses cargos que são acumuláveis vão gerar aposentadorias que também serão acumuláveis sem terem essa redução em relação ao segundo benefício.
Aposentadorias no regime próprio com aposentadoria no regime geral. São dois sistemas diferentes. Então, essas aposentadorias nos dois sistemas diferentes, também é possível que você receba as duas. Aposentadoria no regime geral ou no regime próprio, com proventos de inatividade nas Forças Armadas ou na Polícia Militar. Também poderão ser acumuladas sem essa restrição. Exatamente. Exatamente. As pensões, elas têm a restrição, tá? Elas têm a redução decorrente da acumulação. Então, não, esse percentual ele vai sendo calculado faixa por faixa. Vamos dar um exemplo, né? Uma pessoa que tem uma aposentadoria já de R$6.000 e o cônjuge que recebia R$8.000 falece, né? E ela vai receber uma pensão, vou dizer que o cálculo da pensão já seria de R$8.000, tá? Depois de feito todo o cálculo da pensão, não vou falar que a pessoa recebia R$8.000 em atividade, mas depois de feito o cálculo da pensão, o valor da pensão seria de R$8.000. Então, ela vai receber a aposentadoria de R$6.000 e o cálculo da pensão, vou mudar também o exemplo, que se for R$8.000 a pensão, ela pode ficar com um benefício mais vantajoso. Vamos voltar. Aposentadoria de R$6.000 e uma pensão que seria de R$5.000, né? Então, mais vantajoso é a aposentadoria. A pensão de R$5.000, ela vai receber 80% até R$1.000. Vou arredondar que o salário mínimo seja R$1.000, só para facilitar a conta, R$800. Recebe mais 60% do segundo salário mínimo, do segundo R$1.000, mais 40% do terceiro e mais 20% do quarto. No total, o máximo que se receberá desse segundo benefício será de 2 salários mínimos, né? 80 mais 60 mais 40 mais 20 dá 200%. Portanto, 2 salários mínimos. Então, essa pensão de R$5.000 permite, né, que se receba o valor de R$2.000 nessa acumulação.